Boa tarde. Boa tarde. Essa é a aula de número 7, ou seja, lição 7. E nós vamos trabalhar com vocês hoje sobre comunicação não verbal e escutativa. Na aula passada, nós falamos sobre comunicação. Nós vimos lá as formas de nos comunicar de forma melhor. Então hoje nós vamos falar sobre comunicação não verbal, escutativa e empatia. Nós vimos na aula 6 sobre as situações, os estilos de comunicação, na verdade. O estilo de comunicação confiante, o estilo de comunicação inseguro e o estilo de comunicação exigente. Então hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó, comunicação não verbal e escutativa. Nossa caixinha do Proerd, por gentileza, alguém pode pegar? Se tiver alguma pergunta, coloca a caixinha aqui, pra gente ver se tem alguma. Mas deixa ela aqui em cima da mesa, fazendo um favor. De repente algum abençoado ou alguma abençoada tem alguma pergunta para ser colocada na caixinha, fica à disposição. Está aqui, ó. Não precisa pedir para deixar perguntinha aqui na caixinha. Combinados Proerd, quando eu quiser fazer uma pergunta, que é o que está na nossa página, só levanta a mão que o policial vai dar um momento oportuno. Vamos ao nosso vídeo de abertura da aula. Oi, é a Sofia de novo. Ainda estou mal com aquela discussão que tive com a Lili e o Matheus. Eu achei que estivesse sendo confiante quando perguntei a eles por que eles estavam agindo daquela forma. Depois da nossa última aula, eu compreendi que, na verdade, eu estava sendo exigente. Mas, quero dizer, eles não iriam mesmo me escutar, e então eles saíram andando. Fiquei a semana toda pensando no que fazer. Sinto muita falta de brincar com eles. Então, eu falei com a minha amiga Emília, e ela disse que eu poderia ter me comunicado de maneira mais eficiente. Bem, eu decidi que vou conversar com Lili e Matheus amanhã na escola. Mas, o que eu deveria dizer para fazer com que eles me escutem? Essa é a nossa aula de hoje, que é... Oi, é a Sofia de novo. Nós trabalharemos hoje com vocês a página 33, 34, situação 1 e 2, a página 35 e depois a página 48, lição 7, a página 50, número 51, página 51, número 16, 17, 18. Vai trabalhar? Tá, 16, 17, 18. E depois a página 35 eu vou dar as explicações para vocês sobre a tão sonhada redação que vocês vão fazer na 10ª aula. Tem gente que está sonhando com essa redação. Ou está tendo pesadelo, né? Também. Mas a redação de vocês, depois vocês vão ver que é a mesma coisa do que vocês estão vendo ali naquele cartaz que vocês fizeram. Já trabalharam o texto, mas no momento oportuno nós vamos falar sobre isso. Comunicação não verbal. Preste atenção nos 3 tópicos que nós vamos falar aqui, ó. Comunicação não verbal, escutativa e empatia. Porque depois nós vamos estar preenchendo a página 51. Então o que nós falarmos aqui será o que vai ser utilizado lá na frente. Comunicação não verbal. Ações físicas ou linguagem corporal que acompanha o que está sendo dito. Entenderam? Sim. Ações físicas ou linguagem corporal. Às vezes vocês, a comunicação verbal, você sim. Ou às vezes só balança a cabeça. Então isso é uma comunicação não verbal. Você fez a professora chama a sua atenção, ou adverte você porque você não faz tarefa e fala que a semana que vem você vai ser chamado aqui na sala, vai ser chamado aqui na coordenação seus pais. Aí não faz bem assim. O que significa isso? Tô nem aí. Mas aí você fez uma comunicação, você falou com a professora que você não está nem aí. E ela vai, no dia da conversa com o papai e com a mãe, ela vai falar que você, quando falou isso para você, você usou esse gesto. Então cuidado com a simbologia, os gestos que vocês utilizam, né? Sem falar de gestos obscenos, isso aí é inadmissível que se faça em qualquer local, muito menos na escola. Mano, esqueci o que é obsceno. Depois nós falamos. A comunicação pode ser feita a perguntinha, tá? Pode ser feita a perguntinha e colocar na caixinha do Proerd para que nós não fujamos aqui da aula. Mas pode ser feita a perguntinha e colocada aqui. Isso aqui eu peguei um texto maior sobre comunicação não verbal para vocês entenderem melhor. Está na internet, tá? A comunicação não verbal engloba o uso de linguagem corporal, quando o indivíduo é capaz de se expressar utilizando o seu corpo através de expressões faciais, posturas corporais, distâncias físicas e gestos.
que são de caráter inconsciente ao comunicador. Entende-se também todos os tipos de simbologias textuais, como placas, gestos, aparências, cores, desenhos, entre outras imagens que agem como transmissoras de informações, emoções e sensações. Comunicação não verbal nós podemos utilizar. O que vocês estão vendo aqui na porta? O homem correndo. Não, mas o que vocês Saída de emergência. Mas isso aqui é uma placa. Placa? Placa, uma placa. Mas aí, só por visualizar a placa ali, alguém já falou que era saída de emergência. Então você sabe que isso aqui é uma saída. Normalmente ali na outra porta, do lado de fora, vai ter uma outra plaquinha indicando. Lá no final do corredor vai ter outra plaquinha, saída. Então, isso são símbolos, né, são placas. Nós vimos aqui, ó, são placas, são símbolos, são desenhos que diz para vocês, né, estão localizando vocês. Geralmente, quando vocês vão em shopping, estacionamento lá, por exemplo, quem vai lá para Maringá, naquele shopping ou Paranavaí, no estacionamento do shopping lá subterrâneo, digamos que vocês vão lá no terceiro piso, subterrâneo, lá no térreo, no terceiro piso, abaixo do solo, né, abaixo do nível. Então, às vezes o papai colocou o carro lá embaixo, está no terceiro piso. Aí tá lá A1, B2, né, G não sei o que. Então, para localizar o veículo. Porque de repente você deixa o veículo lá no estacionamento, aí lá no shopping tem 4, 5 estacionamentos, né, um em cima do outro. Aí seu pai deixa o carro lá e não sabe qual andar que ele deixou. Aí se ele não marcar lá que foi no subsolo 1 ou 2 ou 3, ele vai ficar perdido. Aí vão ter que verificar no circuito de câmera, lá com segurança, para poder fazer essa localização. Então isso facilita essa simbologia. Aquele cidadão que está lá no aeroporto, chega lá aquele avião enorme, né? Então ele fica lá com 2 lanterninhas na mão, né? Tá com os ouvidos lá protegidos, e lá vem um aviãozão com o piloto lá, né? E ele está lá, com as 2 lanterninhas, direcionando o avião, né? Se vai virar para a direita dele, se vai virar para a esquerda dele, né? Se vai parar as turbinas, se vai parar o avião. Ele vai direcionar lá para o pessoal. Então o piloto sabe daquela comunicação com aquele rapaz que está lá embaixo, né, que está controlando o estacionamento lá do aeroporto. Para que não estacione errado, para que não saia fora da faixa. Então tem esse contato. Né? Isso é comunicação não através de cores. Como que eu posso? Através de cores. Digamos que vocês estão com o pai de vocês deslocando para Nova Londrina, ali na Avenida Antônio Menezes com a Avenida Londrina, na Caixa Econômica ali. Aí de repente está descendo a Avenida Londrina e o semáforo está verde. Aí fica amarelo. O que seu pai tem que ficar? Parado, esperando. Amarelo? Esperando. Atenção que o sinal vai fechar. Aí ficou vermelho. Aí você parou. Aí o pai tem que parar. Mas o sinal falou do seu pai, para aí? Não. Mas ficou vermelho. Por que seu pai parou? Porque vai passar os outros carros lá não dá. Não, mas por que seu pai parou no sinal vermelho? É o sinal. Porque em algum momento da vida dele ele aprendeu na escola, lá no curso de condutor de veículo, quando ele tirou a habilitação, que quando o sinal estiver vermelho, ele tem que parar. Aí de repente o sinal fica verde, aí ele arranca com o carro. Mas o cigarro falou: ô, seu José, vaza. O sinal só falou assim pra ele? E por que ele seguiu? Porque o sinal verde significa saída. Isso, siga, saída, prossiga, ande, vaza. Mas então isso é o estilo de comunicação, por cores, desenhos. Quando vocês vão ali no banheiro, aí na porta do banheiro às vezes tem lá um desenho de um menininho. Significa que aquele banheiro é masculino. Se tem o desenho de uma menina é o quê? Feminino. Desenhos, aqui ó. Aqui normalmente tem um mural para vocês de recado. Então isso aqui também é uma comunicação não verbal. Às vezes você não está atualizado, às vezes a prova de vocês está aqui marcado o cronograma, então você sabe que tem um recado. Então é só você vir consultar aqui, isso aqui é uma comunicação não verbal que a professora faz com vocês, para toda hora não ficar, aluno fulano de tal. Então ela deixa um lembrete aqui, assim é o calendário, assim são outras coisas que nós podemos estar utilizando também. Então nós vimos o que é comunicação não verbal. Alguma dúvida? Não. Ficou fácil, né? A escuta ativa é aquilo que vocês mais fazem, ó. Mostrar a outra pessoa por meio de comunicação verbal ou não verbal que vocês estão prestando atenção. Quando eu falei naquela outra parte. Mostrar a outra pessoa por meio de comunicação verbal ou não verbal que vocês estão prestando atenção. Aí eu falo para vocês, entenderam? Sim! Quando vocês falaram sim, vocês estão verbalizando o que vocês entenderam. Se você só balançou a cabeça, É sim. então você usou a expressão, você usou a comunicação não verbal. Você está
usando o gesto que você sinalizando para mim que você entendeu. Aí tem alguns dados da comunicação, da escutativa. Ó. Durante o processo de comunicação, o receptor, quem está ouvindo, interprete e compreenda a mensagem que o emissor, que está falando, lhe transmite. E é importante que compreenda totalmente o significado da mensagem que recebe, pois normalmente uma boa parte da informação que escutamos durante uma conversa não chega corretamente ou é mal interpretada. Se eu chegar no aluno A aqui e falar para ele uma frase de 10 palavras, quando chegar lá no último aluno, X, ou vai estar faltando uma palavra, ou vai estar sobrando uma palavra, ou alguém inventou outra frase. Porque ele não prestou atenção na mensagem que partiu, ou ele captou, recebeu só parte da informação, então isso, a escutativa dele também é um problema. Desta forma, aprender a escutar é essencial para desenvolver uma comunicação apropriada, para uma comunicação eficaz. É preciso compreender a perspectiva do outro, dando a máxima atenção e estar disponível para o que tem a dizer. É preciso prestar também atenção aos gestos e emoções demonstrados durante o processo de comunicação. É importante ter consciência que ouvir não é escutar. Tu podes ouvir um ruído, um som, mas a escutativa envolve um esforço consciente. Tá? Sobre escutativa. Já a empatia, que era aquela palavrinha que estava lá no número 3 da nossa cruzadinha, né, é você mostrar para outra pessoa, né, você compreender o que os outros compreender como os outros se sentem. Você se mostrar, se colocar no lugar de outra pessoa. É saber o que a outra pessoa está sentindo. A empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente outro indivíduo. Ou seja, a empatia nada mais é do que você se colocar no lugar de outra pessoa. Adriano, aqui. Eu? Yasmin, aqui. Murilo, aqui. Bianca, aqui. Vem que vai ser mais um voluntário. Eu? Vem cá. Posso ir, Flor? Só mais um. Aqui, ó. Tudo lá, todo mundo aqui na frente. Posso ir, Flor? Vamos lá. Vamos lá. Presta atenção no que nós vamos... O que vocês vão falar para os colegas de vocês? Falar não, vocês não vão falar nada. Vocês simplesmente irão demonstrar. Eu vou mostrar para vocês o que só vocês estão vendo, eles não estão vendo. Vai sair uma palavra aqui e vocês vão ficar, vocês vão fazer o que vocês verem lá. Então vocês vão ficar daquela forma. É, praticamente como se fosse uma mímica. Então vai surgir uma palavra aqui. Quando surgir a palavra aqui, vocês irão... Aqui, ó. Vai direito. Aí, dependendo da palavra que surgir aqui, vocês podem demonstrar um com o outro. Sem dar porrada em ninguém, tá? Então, a primeira palavra é simples. Quando vocês estão assim, como é que vocês ficam? Aí vocês demonstram. Como é que vocês... Demonstra pra eles. Feliz. O que eles estão? Feliz. Isso. Já acertaram a primeira. Vamos para a segunda. Segunda palavra. Triste. Terceira palavra. Nervoso. Curioso. Quarta palavra. Vocês estão bem? Fofocando. Conversando. Brigando. Dando bronca. Com raiva. Dando bronca. Brigando. que é isso? Olhando para o outro. Mas o que é isso? Nós estamos... Discutindo. Você não pode falar. E a última? E agora? Então, Pensativo. Triste. Eles estão... Pensativo. Vou dar uma dica pra vocês. Quando vocês estão assim, vocês não sabem se faz isso ou se faz aquilo. Vocês estão... Dúvida. Não é dúvida. Nervoso. Vocês não sabem se faz... quando vocês estão nervosos, você não sabe se faz isso ou se faz aquilo. Fica assim. não, eu Confuso. Obrigado, meus atores. Cada um no seu lugar. Parabéns pela apresentação de vocês.
Essas foram as palavras. Isso daqui que os colegas de vocês acabaram de fazer, de demonstrar para vocês aqui, é a empatia. É vocês se colocarem. Eles não falaram nada. Eu coloquei uma palavra lá, né? Coloquei a primeira palavrinha lá. Ó. Quando você está feliz, como é que você fica? É vocês demonstraram aqui. Então você olha a pessoa, quando ela está feliz, é a forma que ela fica. Quando a pessoa está triste, normalmente você já fica daquela forma. Mas só consegue ter empatia por outra pessoa quem em algum momento da vida já passou isso. Se você ficou feliz, se você ficou triste, se você ficou furioso, se você já discutiu com alguém, ou se você já ficou confuso ou confusa. Se em algum momento da sua vida você já passou isso, é por isso que você consegue acertar o que outra pessoa está se passando. Porque se você nunca passou isso, você não sabe o que é. Então só sabe ter empatia por outra pessoa quem já em algum momento passou aquilo. Porque aí você vai conseguir se colocar no lugar de outra pessoa. Para nosso livro lá na página 33, comunicação eficaz. Lá nós temos o nosso slide, a figurinha lá. Como foi o programa de hoje? Ótimo! Lá embaixo, nós aprendemos. Melhor maneira de comunicar. Nós vimos que as melhores maneiras de nós comunicarmos na aula passada. Aqueles estilos de comunicação. Nós tínhamos lá o seguro, o exigente e o confiante. Qual que nós achamos que era o melhor para nós? Confiante. Confiante. Lá na nossa página 33, nós temos lá uma situação. Primeiro lá. Marcela enviou um e-mail para suas amigas, convidando-as para ir ao shopping no sábado. Todas responderam que iriam. Na resposta de Isabel, ela disse que gostaria que Marta não fosse, pois ela fuma. Por engano, Isabel enviou essa resposta para todas, incluindo Marta. Primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Defina o quê? O problema. Qual é o problema de Isabel? Ela mandou um e-mail Para todas as meninas. e o e-mail era o quê? E a Marta fumava. Coloca lá então. Para fumar? Então vocês irão fazer a primeira resposta ao defina. Qual é o problema da Isabel aqui? A Isabel Cada um vai colocar o seu aí, que você falou. A Isabel não queria. Isabel disse que não gostava da. Não, primeiro só o problema. Espera aí, professora. Qual o problema? Não gostava de Marta, Isabel. Isabel não gostava de Marta. Não gostava de fumar. Isabel. Não gostava. Isabel. Ela mandou um e-mail. Isabel mandou um e-mail para todas as meninas. Por inclusive. Excluir Marta. Nada a ver. É verdade, ele não Falando mandou mal. pra Marta? Falando mal isso mesmo. Vamos lá. Nossa. O analise. Quando vocês estiverem fazendo uma analise, o que significa o analise? Quais são as Opções. Quais são as diferentes opções? Quais são as opções que Isabel tem? Convidar ou não convidar. Quando nós fazemos algo de errado, quando nós fazemos algo de errado, falamos algo de errado com um amigo, com uma amiga, o que nós... Desculpa, não pedir desculpa. Isso aí. Para a educação. Pedir educação. Não. Pedir desculpas. Ou não pedir. isso vai ser o analise. Lembrando que no nosso livro não tem espaço para nós colocarmos as consequências. Mas eu vou ter que colocar pelo menos uma consequência positiva e uma negativa. Então nessa linha aqui, logo abaixo do analise, vocês não preenchem nada. Deixe essa linha aberta. E aqui, ó, nessa linha aqui, vocês vão, entre o atu e essa linha, vocês vão colocar aqui, ó, a consequência negativa. Qual das duas opções é a melhor para Isabel? Pedir desculpas. Se Isabel vai pedir desculpa, isso vai gerar uma consequência boa, uma coisa positiva. Qual que vai ser? Aqui elas serão amigas. Isso. Aí, e essa é uma consequência boa, uma consequência positiva. Mas, Isabel vai pedir desculpa, isso vai gerar uma consequência negativa, dela pedir desculpa para os amigos. Qual que vai ser a consequência negativa? Que elas não serão amigas? Que ela fuma. Que a Marta fumada ficará brava. Então ela vai estar no grupo de amigas? Que fumantes. Isso aí. Então tá lá, ó. Eu coloquei. Então a consequência positiva.
Se Isabel vai pedir desculpa, voltarão a ser amigas. Voltarão a ser amigos. Dependendo de quem, se foi o menino ou se foi a menina. Esse A aqui é só porque se foi o menino que fez a... Mas aqui no caso aqui é a Isabel, né? Se Isabel vai pedir desculpas, a consequência negativa é que ela terá uma amiga fumante do grupo. Então nós vimos lá na aula 2 que se nós estamos perto de uma pessoa fumante, nós somos um fumante Igual ela. Passivo. passivo. Aquele que tem contato com a... Ela estará tragando. Fumante passivo é aquele que tem contato com a... E não tem contato com o... Cigarro. Isso aí. Calma aí, professor. Das duas opções. Das duas opções, qual que é a melhor para Isabel? Pedir desculpa ou não pedir desculpa? Não pedir Ela não deve pedir desculpas? Não. Pedir Coloca aí, desculpas. Pedir... Ah, professora, mas... Não, é você, não, a decisão é sua. A decisão é sua, você que vai decidir. Independente da decisão do resto da classe, você que vai tomar a decisão. Se você fosse Isabel, se você tivesse mandado um e-mail por engano, se você tivesse falado aquela coisa, se você acha que essa é a melhor decisão, você vai colocar isso daí. Que não? Vai pôr o menos Sim, e senhor. mais? Consequências positivas e consequências negativas. Verdade. Dessa decisão aqui, ó. Qual que é a melhor decisão para Isabel? Pedir desculpa. Não pedir. Se você acha que vai pedir desculpa, Isabel deve pedir desculpa. Se você acha que não deve pedir desculpa, Isabel não deve pedir desculpa. Você Se vai ela não pedir, aí... Essas daqui é o contrário. Se ela não vai pedir desculpa, ao Não contrário. terá um amigo fumante. Se ela não vai pedir desculpa, não voltarão a ser. Amigos. Essa vai ser a... Então cada um vai colocar a sua resposta, que achar melhor lá no Matue. Essa é a minha. Não, eu ia pedir desculpa. Se você pedir desculpa, você fez uma escolha? Não, Sim. Não, aí cada um vai colocar. Fora, qual é a sua resposta que você... Qual que você fez? Ela respondeu. Mas ela vai ter uma amiga fumante no grupo. Ah, pode desculpa. Não, mantenha a sua. Deixa a sua decisão. Como que tem um fumo, mas eu não tenho que chegar na minha mão. Passivo. Fumante passivo. As 3 perguntinhas do Avalie, quais são? Você fez uma boa escolha, como você sabe, você tomaria uma decisão novamente? E aí? Você fez uma boa escolha? Sim. Como que você sabe que é a melhor decisão? Porque todos deverão ser amigos. Aí cada um vai colocar a sua resposta aí. Nesse caso aqui, pois todas as vezes que fazemos algo de errado, devemos reconhecer nossos erros e consertá-los, pedir desculpa. Nesse caso aqui, eu posso até sugerir, numa situação lá, que Marta vai estar junto com a gente, eu posso até sugerir que ela não fume enquanto estiver com a gente lá. Quando estiver no nosso meio, lá, eu posso sugerir para ela. Terminei essa página 33, eu passo para a 34. Situação de número 2. Quer ler? Quer ler a 2? Ou voluntário? Quer ler? Situação ali. 2. Situação 2. Roberto decide conversar com Carlos sobre seu dever de casa que é para amanhã. Enquanto Roberto está falando, Carlos está enviando mensagens de texto pelo celular. Roberto está irritado porque Carlos não Está? está Escutando. E aí? Qual é o problema do Roberto? Carlos não deixa colocar mensagem aqui.
Tá gravando, professor? Não. Roberto precisa conversar com Carlos sobre o seu dever de casa que é para amanhã. Enquanto o Roberto está falando, Carlos está enviando mensagem de texto pelo celular. Roberto está irritado porque Carlos não o está escutando. Qual é o problema? Vai colocar lá. Cada um vai colocar. Cada um vai colocar o problema lá do. Porque o Carlos não estava escutando. Cada um vai colocar o problema que está achando que é. Não, você coloca só o defina, analise. Faz só o defina, analise. Situação 2, defina. O que você sabe? Qual é o problema do Roberto? É aquilo que vocês falaram. Cada um vai colocar o seu. O problema é que ele está falando com o Carlos não está prestando atenção. Então é isso que você falou. O que vocês falaram. O Carlos não está escutando. Então esse é o problema lá do Roberto. Quais as opções que o Roberto tem? Analise. Falar ou não falar? Nesse caso, se o Roberto vai falar com o Carlos, vai advertir o Carlos, então você pode usar falar com o Carlos ou não falar com o Carlos. Chamar a atenção do Carlos ou não chamar a atenção do Carlos. Aí cada um vai colocar a sua, que achar mais conveniente. Mas aí é o Roberto que vai falar para o Carlos. Como é que ele vai chamar a atenção? Não falar. Falar ou não falar com o Carlos? Novamente. Falar. Falar. No caso aqui eu coloquei, ó. Chamar a atenção de Carlos ou não chama a atenção de Carlos? Essas são as opções que o Roberto tem. Aí nós vamos analisar uma a uma. Lembrando que nas rogas, lá quando vocês estiverem fazendo as consequências positivas, são duas. Consequências negativas, são duas. Se o Roberto vai falar com o Carlos, se o Roberto vai chamar a atenção do Carlos, qual é a coisa boa que vai acontecer? Ele vai prestar atenção. Ele poderá prestar atenção e poderá fazer um bom dever de casa. Poderão fazer o dever de casa juntos. Se o Roberto não chama a atenção do Carlos, se o Roberto não fala com o Carlos, qual é a coisa boa disso? Ele não chama. O Carlos não vai prestar atenção. Coisa boa para o Roberto. Se o Roberto não chama a atenção do Carlos. Ficará feliz e não vai Ficar. prestar atenção. Então eu achei as duas consequências positivas. Se o Roberto vai chamar a atenção do Carlos, poderão ou poderá atender e farão o dever de casa juntos. Se o Roberto não chama a atenção do Carlos, o Carlos vai continuar mexendo no celular e não ficará bravo com o Roberto. Isso são as consequências positivas. Né? Tem outras, mas nós colocamos só essas dali. Não apaga o que você fez. Você está certo. Como você sabe que está errado? Eu vou ter que tirar a foto. Não veio, né? Veio o livro, você? Novo. Mas não veio pra achar. Ah, é. Não, vou ter que tirar xerox. Porque veio contado, veio com os livros. Quais são as consequências negativas de cada escolha? Quando eu acho as positivas, as negativas serão o inverso, o contrário. Então tá fácil. Se o Roberto vai chamar a atenção do Carlos, qual é a consequência negativa? O Carlos não ficará chateado, não poderá atender. O Carlos ficará chateado. E se o Roberto não chama a atenção do Carlos, qual é a consequência negativa? Não poderá atendê-lo e não fará um dever. É isso aí. Só inverteu. O atue é simplesmente, agora o quarto passo. Fizemos lá o primeiro passo, o segundo passo, né? Você identificou o problema lá do Roberto, você viu quais opções que tinha o Roberto.
Daquelas opções, nós vimos que teriam consequências positivas e consequências negativas. Depois que vocês analisaram tudo, você vai ter que tomar uma decisão. Nesse caso, você vai ter que tomar a decisão pelo Roberto. Qual que é a melhor decisão para o Roberto? Chamar a atenção do Carlos ou não chamar a atenção? Chamar a atenção. Então você vai colocar lá no atui. Roberto deve chamar a atenção do Carlos. O Roberto deve chamar a atenção do amigo. E o avalie, como você está com as suas folhinhas abertas aí, ou com aquela folha que tem no seu livro lá, auxiliar aberto, são 3 perguntinhas que o avalie vai fazer em cima do atui. O quarto passo. O Roberto fez uma boa escolha? Sim. Como que você sabe que chamar a atenção do amigo é a melhor decisão? Porque ele vai fazer o dever de casa. Porque assim eles poderão fazer o dever de casa juntos. Tomaria essa mesma decisão no futuro? Sim. Pronto, está respondido. Só assim? Simples assim. Feito isso, terminou a página 34, eu passo para a 48, lição 7. Não, depois nós vamos voltar aí na redação. Mas agora nós vamos para... Terminei a página 34 e vou para a página 48, lição 7. Tem 2 perguntinhas na página 48, lição 7. Página 48, lição 7. Tem 2 perguntas. Se o senhor não tiver com as perguntinhas abertas, você não vai saber. Quais são as perguntas? Onde é que estão essas perguntas? Se você não tiver, eu já falei para vocês, toda vez que vocês estiverem fazendo atividade, o livro do Proerd, vocês têm uma folha auxiliar. Essa folhinha, vocês têm uma folhinha pequenininha. Se você não sabe, não decorou ainda quais são as perguntinhas do avalie, você tem que estar com aquela folhinha auxiliar aberta. Aí aquela folhinha auxiliar tem 3 perguntas. Qual que é a primeira pergunta? Você fez escolha? Essa é a escolha que você fez. Você fez uma boa escolha? Sim ou não? É você que vai colocar. Aí tem a segunda pergunta. Qual que é a segunda pergunta? Como você sabe? Como você sabe? Como você sabe que essa aqui é a melhor decisão? Como você sabe que chamar a atenção do Carlos é a melhor decisão? Então você vai colocar com suas palavras. Não precisa necessariamente para colocar o que está aqui no quadro, o que está no slide. É que tem gente que só quer fazer o Ctrl+C e Ctrl+V, copiar e colar. Então vocês têm que colocar a massa cefálica para funcionar. Sério. Peraí. Aí terminando, eu vou para a página 48, lição 7. Tem a primeira pergunta. Comunicação não verbal é... Comunicação não verbal é... Comunicação não verbal é... Comunicação não verbal é o quê? Se eu olhar o número 16 na página 51, vai dar a resposta do que é a comunicação não verbal. Não, se eu olhar o número 51... Desculpa, se eu olhar o número 16 na página 51. A página 51 lá no número 16. Tem uma resposta. Comunicação não verbal é... É o quê? Essa vai ser a luz. É o número 16 da página 51. Ações físicas ou linguagem corporal que acompanham o que está sendo dito. Entenderam? Sim. Comunicação não verbal. Ações físicas ou linguagem corporal que acompanham o que está sendo dito. Às vezes, a comunicação não verbal, nós falamos ali, ó, o que é? No início, eu falei para vocês, preste atenção
nas 3 palavrinhas que nós vamos estar utilizando aqui, que foi a comunicação não verbal, e tem mais 2. Não, professor. Depois da parte do eu vou pra qual? 51, 16, 17, 18. Comunicação não verbal é o quê? Isso. Tá na página 51. A página 51, número 16. Que vem a ser a comunicação não verbal. Tá lá. Ações físicas ou linguagem corporal que acompanha o que está sendo dito. Ações físicas ou linguagem corporal. Entenderam? Sim. Estou fazendo uma ação física. Não tem aquela linguagem que, às vezes, lá na televisão, a pessoa fica falando e a outra só fica lá usando de sinais? É, aquela lá. Igual quando o prefeito está falando. Claro. Ai, prefeito. Presidente. Governador. Governa o Brasil. Então, ó. Governa o Brasil, mas é o presidente. Governador. Deixa de ser. Vamos lá. Aí tem a segunda pergunta. A segunda pergunta é aquela que você falou, Eduardo. A segunda pergunta é aquilo que você colocou. Você estava colocando. E olha o que nós vamos fazer? Não, 8 é a próxima lição. Tem outra pergunta. Na próxima semana, eu irei demonstrar que estou escutando por meio de ações como Placas. É Figuras de uma. linguagem. Desenhos. Desenhos, placas, sinais. Quando vocês chegaram aqui na escola, ali às 13 horas, para vocês entrarem na sala de aula, vocês escutaram um barulho. Sinal. Então, vocês ouviram um som. Então, que Placas, som? sinais. Som vai, tem mais. Placas. Lembra? Aquele cara que fica lá. Lembra? Ele está fazendo o quê? Sinalizando, gestos, Gestos. Cores, desenhos. cores, Desenho. desenhos lá na porta do banheiro lá. Tem um desenho de uma menininha. Você desenha da menininha é o sanitário do quê? Banheiro? Feminino. Aí eu vou ter masculino. Você tem um menininho, Masculino. então tem o desenho lá. Então vocês sabem que aquele desenho significa alguma coisa. Então, na próxima semana eu irei demonstrar que estou escutando por meio de ações como gestos, placas, sinais, sons e cores. Vamos à aula primeiro. Terminei a página 48. Eu vou para a 51. Número 16. Acabamos de falar. Ações físicas ou linguagem corporal que acompanha o que está sendo dito. Comunicação não verbal. 17. Mostrar a outra pessoa por meio de comunicação verbal ou não verbal que você está prestando atenção. Gesto. Aula de hoje. Comunicação verbal. Já foi. Empatia. Não. Falta outra coisa. Comunicação verbal. Verbal. Escutativa. Verbal. Escutativa. E a 18ª, ou a de número 18, compreender como o outro se sente. Agora, já que a nossa amiga ali falou. Agora é a que você falou. Empatia. Empatia. Empatia? Empatia. Não é empadinha. Não é empatia. Tem gente que já está pensando no recreio, né? Empatia. É empatia. É empatia, não é empadinha. Lembrando que lá embaixo eu vou grifar. E essas palavras eu não vou usar mais. Vou grifar, vou riscar, vou sublinhar, circular, alguma coisa que eu vou fazer. Para que eu não use mais essa palavra. Aí terminei essa palavra, ou terminei essa página 51, eu volto lá para a minha página 35. Eu vou explicar para vocês agora sobre a tão sonhada redação. Vai ter mais vídeo? Vai ter mais vídeo? 35. Página 35. Lembrando, como eu falei para vocês, a página 34 sobrou uma situação de número 3. Isso é uma tarefa. A página 34 que sobrou de vocês lá, a situação 3. Sobrou a situação 3, aí vocês vão pegar uma folha de caderno e na página 34 vocês irão colar. Lembrando vocês, atividades para colar. Página 14, página 20, página 24, 29 e hoje
mas a situação hoje, situação 3, da página 34. Então aqui você vai colar, vai dar um pinguinho de cola lá em cima, e quando você responder, será fazer a página 34. A folha, aí você vai colar na página 34. Aí eu volto para a minha página 35. Redação, minha redação ProErd. A redação de vocês, todo mundo focado nesse texto aqui agora. Tá? Página 35. Lembrando vocês, presta atenção. Lembrando vocês, esse texto, vocês irão fazer uma produção de um texto sobre o ProErd. Então esse texto ele tem que ter no mínimo 20 linhas. Tá? Ai, que credo. Calma. Vocês terão 10 aulas. Não tem como vocês falarem que não conseguem escrever 20 linhas em 10 aulas. São 10 aulas. Se cada aula, você pegar um conteúdo de cada aula que nós fizemos nessas aulas, você escrever 2 linhas, 2 vezes 10, 20. Então é simples. Então vocês vão montar o texto conforme está aqui, ó, ou conforme vocês têm lá a produção de texto. Aqui é a redação, o nome, mas nada mais é do que uma produção de um texto sobre o ProErd. Então diz o seguinte o texto, ó, minha redação ProErd. Este é o momento para você rever suas anotações sobre as lições e pensar sobre todas as coisas que aprendeu no ProErd. Use alguns minutos para folhear o seu livro do estudante. Pense nas coisas que seu policial ensinou e no que você aprendeu para tomar suas próprias decisões seguras e responsáveis. Você já aprendeu muito, né? O que você aprendeu em 10 lições. Você escreverá em breve uma redação sobre suas experiências no ProErd. Certifique-se de expressar seus pensamentos e ideias. 1. O que eu aprendi com o ProErd. 2. Como eu irei usar o modelo de tomada de decisão ProErd, aquele MTDP. 3. Como eu planejo usar o que eu aprendi para fazer escolhas seguras e responsáveis. As instruções abaixo irão ajudá-lo a preparar sua redação ProErd. A redação deverá ter 3 partes: o início, o meio e o final. Preste atenção na explicação. Introdução. Comece com uma boa primeira frase. Sua primeira frase deverá interessar o leitor. Assim ele terá vontade em continuar a leitura. Você pode começar com um pensamento, uma pergunta, uma surpreendente afirmação ou um fato. Daquela forma que vocês estão vendo lá. Como que vocês vão começar a redação? O meio. Desenvolvimento. Use os 3 tópicos acima para desenvolver 3 parágrafos bem organizados. Forneça detalhes e exemplos específicos sobre o que você aprendeu, como está utilizando as habilidades aprendidas e como planeja usá-las no futuro. Aqui, ó, esses 3 tópicos aqui, ó. Conclusão, final. Resuma e reafirme suas ideias e pensamentos. Será uma grande oportunidade para você escrever sobre o assunto. Então, nessa 10ª aula que vocês estarão produzindo um texto do ProErd, a redação, é interessante que hoje nós estamos na 7ª aula. Na 10ª aula vocês vão fazer esse texto. Interessante que vocês vejam o livro de vocês lá, principalmente lá no meu diário. Ali está o resumo das aulas. Você estudou por ali, você vai conseguir produzir um bom texto. Detalhe na redação, dia da redação. Caneta azul ou preta. Ponto. Caneta azul ou preta. Você tem 4 semanas aí para providenciar, né, uma caneta azul ou preta. Eu tenho 2 azuis. Essa redação, como eu disse para vocês, terá que ter no mínimo 20 linhas. Ela tem 4 tipos de notas que nós adotamos aí, ó. Uma redação excelente, um texto ótimo, um texto bom e um texto sem comentário. Eu quero ver qual vai ser o seu. Normalmente são ótimos e excelentes. Tá? Então, você tem como você produzir um bom texto. Ah, professor, eu posso fazer um texto em casa? Posso pedir ajuda do meu pai, da minha mãe, para meus irmãos, para minha família? Devem. Seria interessante que vocês compartilhassem. Posso trazer o texto? Pode trazer o texto na próxima aula, ou na aula 8, na aula 9. O policial vai dar uma olhada para você, vai falar para você se está bom o seu texto ou não. Então, depende de você. Ah, trouxe o texto, eu vou falar para você, ó, seu texto está excelente, mas pode melhorar. Seu texto está ótimo, mas pode melhorar. Depende de você. Ah, policial, eu vou fazer o texto, aí no dia da redação eu posso usar ele? No dia da redação é prova. No dia da redação é a prova. A prova é você fazer uma produção de um texto. Se você trouxer um texto e colocar isso na carteira, é uma cola. Você já sabe que você já vai estar... Colando. Lembrando, aqui da turma será um texto classificado.
São 4 turmas do município. Então aqui vai sair um texto classificado. O melhor texto da turma será escolhido. Então aquele aluno vai receber uma premiação da escola. Não me pergunte o que é. Primeiro faça o seu texto. E primeiro faça seu texto e faça um texto excelente. Para você poder entrar no patamar para competir com os outros. Tá? Então, o texto é interessante que vocês utilizem argumentos, ferramentas de vocês. Procure utilizar o menos do livro. Não ficar um texto técnico. Né? Aquela coisa que você olha no livro lá e decora. Não, faça um texto com as suas palavras. Eu não estarei observando os erros ortográficos, mas a professora sim. Eu não estarei, mas a professora vai estar corrigindo depois os textos de vocês. A gente pega cada pérola assim que é, né? Cigarro com X e um R. Né? Esse é o mínimo. Dorgas. Então, esse é o mínimo. Por isso que eu falei, eu quero conteúdo. Eu quero que vocês vão escrever. Então vocês podem produzir um texto, só que aí no dia da redação, no dia que for a avaliação aqui, esse texto tem que vir aqui, ó, na mente de vocês, tá? Que aí vocês vão trazer esse texto para que vocês possam falar o que vocês aprenderam durante essas 10 lições. Alguma dúvida sobre a redação do ProErd? Não. Então na 10ª aula nós estaremos fazendo. Como vocês podem ver, a Sofia acabou falando com a gente e ficamos amigos outra vez. Eu sinto muito por ter caminhado para longe dela, principalmente agora que eu sei o quanto aquele tipo de linguagem corporal pode ofender os sentimentos de alguém. É meio estranho o quanto a linguagem corporal é importante para mostrar que você está escutando e que está interessado no que a outra pessoa está dizendo. Sofia, Lili, olá? Sim, eu estou ouvindo. Está mesmo? Você tem razão. Me desculpe. Agora estou ouvindo. Sou todo ouvidos. Agora, o que você está dizendo? Deixa pra lá. Vocês acham que o nosso desentendimento foi grave? Esperem até a próxima semana, quando vocês vão ouvir uma história sobre alguém que é muito mal. De verdade. Às vezes uma comunicação... Adeus. Como vocês podem ver, a Sofia acabou falando com a gente e ficamos amigos outra... Lembrando que vocês acabaram de ver no vídeo aqui. Às vezes a professora está falando ou pergunta para o aluno está fazendo outra atividade e fala que às vezes que entendeu, mas não está entendendo nada. Às vezes lá na casa de vocês o pai e a mãe chamam a atenção de vocês e vocês estão lá no celular, mexendo com o celular ou estão assistindo alguma coisa na televisão. Tá bom, mãe, já vou. Aí quando a mãe pergunta o que ela falou, não entendi nada, não sei. Então às vezes você está do lado da pessoa, mas você não está prestando atenção. Então cuidado com isso, vocês viram aqui no vídeo. Deixou bem claro para vocês ali. Esse estilo de comunicação de vocês tem que melhorar, a escuta ativa de vocês tem que melhorar, né? Existe um programa que vai lhe ajudar. Existe um amigo que vai lhe ensinar que o problema droga merece atenção. E para manter-se a salvo é preciso dizer não.
Então, essa é a canção do Proerd. Lembrando, vamos ao compromisso agora. Eu falo e vocês repetem. Tá? Lembrando, não é gritando, é voz firme. Não. Preste atenção no que eu estou falando. É voz firme, não é gritando. Tá? Então é voz, vocês vão falar com voz firme, não é gritando. Não é com voz grossa, não. É a voz de vocês, mas no tom firme. Tá? Então ali, você quando for aluno, é aluno. Quando é aluna, é aluna. Respeitando, eu vou falar aluno. Mas quem for menina, fala aluna. Então vamos lá. Eu falo e vocês repetem. 3, 2, 1. Eu. Aluno Proerd. Prometo a mim mesmo. Aos meus pais. Aos meus professores. À comunidade. E às autoridades aqui presentes. A ficar sempre longe das drogas. E da violência. Assim eu prometo. Viva o Proerd! Esse é o compromisso que vocês farão no dia da formatura.